certo momento, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade um pouco conturbada em termos de criminalidade, sim, que nós verificamos que havia uma necessidade. Tinha que ter aqui uma unidade a mais na Polícia Militar do Rio. Por quê? Porque determinadas situações mais complexas, né, que a delinquência armava aqui no Rio de Janeiro, os batalhões cumpriam, mas certas missões não cumpriam tão bem. Por quê? Faltava um grau de especialização maior, sim, um treinamento tático, um treinamento técnico e também um material bélico mais adequado àquelas missões. Sim. Então algo estava faltando. Então aí eu projetei criar uma unidade de operações especiais aos moldes do que existe em todas as partes do mundo. Sim. Tem em Israel, tem na Inglaterra. No Brasil, naquele momento, já tinha alguma coisa parecida? Não existia nada aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Não existia nada. A não ser um grupo de operações especiais que tinha realmente, mas era no gabinete do secretário de Segurança Pública, que foi criado em 4 de julho de 69, para atender o quê? A determinados tipos de ações contra os marginais mais ousados, assaltantes de banco naquela época, e também os grupos de terroristas, que naquela época havia uma luta política muito grande, né? O governo militar havia assumido em 64, havia grupos descontentes com a assunção dos generais no comando do país, e aí fizeram organizações clandestinas e foram para a luta armada. Então havia também essa faceta. Sim. Eles eram bem preparados, fizeram um curso na Rússia, em Cuba, aquela coisa toda. Sim. Então tinha que ter uma equipe capacitada. Então, em 4 de julho de 69, não fui eu quem criou, sim, eu servi nesse grupo lá, foi um detetive inspetor, que até hoje eu cultuo muito, José Paulo Boreste, já falecido, que fez um projeto de criação desse grupo. Isso em 69. Muito bem. E lá unia policiais militares, policiais civis e também bombeiros militares. Iam para a brigada de paraquedistas, faziam lá um curso de comandos adaptado para a Polícia do Estado, e depois desse curso de 2 meses aproximadamente, bem ralado, quem passasse, eram poucos que passavam, integrava esse grupo. E aí começavam, então, as missões mais complexas, mais complicadas, que excediam a capacidade de atuação dos batalhões da PM daquela época. Sim. Esse grupo existe até hoje. Hoje é a CORE, que todo mundo conhece, é famosa, sim. Mas começou nesse grupo de operações especiais, e eu tenho que citar porque o BOPE não foi o primeiro. Sim. Mas foi o segundo. Na Polícia Militar, foi o primeiro. Sim. Então, eu servi lá durante 4 anos, muitos cursos nós fizemos lá, aquela coisa toda, chefiei esse grupo por 4 anos e aprendemos muitas coisas. E aí, então, trouxe esse conhecimento para a Polícia Militar e lá, então, eu planejei, no ano de 1976, depois de um grave acidente que eu sofri automobilístico, aí eu parei, minhas pernas foram quebradas, fiquei mutilado durante... Como é que foi esse acidente aí, comando? Foi uma capotagem de carro numa missão lá em Resende, na Rio, São Paulo. O carro capotou e eu fui cuspido do carro em alta velocidade e fiquei mutilado durante 6 a 7 meses. Caramba! Aí, como eu fazia muita coisa, fazia tiro, fazia luta, fazia paraquedismo, fazia tudo, então eu não tinha tempo de parar para escrever nada. Eu não sou um doutor Rogério Grego, que ele faz tudo, ainda escreve uma montanha de livros bons aí. Então, o que acontece? Aí eu parei, as pernas fraturadas, operadas, fiquei no hospital muito tempo, então aí, bom, tá na hora então agora de eu escrever, fazer um projeto bem estruturado para criar uma unidade de operações especiais na Polícia Militar. E assim eu fiz o projeto. No ano de 78, então apresentei o comandante-geral, o saudoso coronel Mário José Sotero de Menezes, coronel do Exército, me ouviu, aprovou de imediato e me colocou para estruturar, para organizar essa unidade especial, que na época chamou-se Núcleo da Companhia de Operações Especiais. Com a evolução gradativa ao passar do tempo, foi mudando de nome para companhia, até chegar no Batalhão de Operações Especiais, que todos conhecem hoje em dia. E passamos lá durante 4 anos
praticamente trabalhando 25 horas por dia para estruturar essa unidade. Treinar o pessoal, formar multiplicadores, conseguir o material bélico, equipamentos, instalações para trabalhar, enfim, muitas coisas foram feitas nesses 4 anos de luta, né? Com uma pequena equipe. Muito bem. Criamos os cursos de operações especiais e tal. E, graças a Deus, os companheiros que me sucederam deram continuidade e colocaram esse grupo, né? Bem, assim, com um efetivo maior, com mais armamento, tal, com mais conhecimento das peculiaridades que já estavam ocorrendo, que o crime ele vai mudando de faceta, tal. Então eles foram se adaptando a isso e hoje em dia tem uma unidade aí que faz qualquer tipo de missão, encara qualquer dificuldade, qualquer missão, as mais complexas possíveis, ele encara. Só que na época o objetivo nosso era fazer uma equipe para fazer resgate de reféns dominado por delinquente armado em ambiente fechado. É a missão mais difícil, ou seja, quem estivesse capacitado a fazer isso, fazia qualquer outra missão especial bem. Porque quem pode mais, pode menos. Então eu pensei no mais complexo, mais difícil. E conseguimos, graças a Deus, com uma pequena equipe de 32 companheiros que me ajudaram nesse esforço e colocamos as bases estruturais do que hoje em dia é conhecido como um batalhão de operações especiais da PM do Rio de Janeiro. Coronel, então a unidade começou com quantos? Com quantos homens? 32. Que, por incrível que pareça, não eram especializados. Entendi. Não eram especializados. Eu tive que preparar esse time, levei 1 mês e meio, dia e noite, capacitando, preparando o pessoal, instruindo, orientando, aquela coisa toda, para começar os cursos para formar multiplicadores. Que aí eu consegui algumas pessoas, o Exército ajudou, os fuzileiros navais ajudaram, o Paraçar ajudou, e alguns companheiros da própria corporação especializada em algumas matérias. Nomeei eles como instrutores, e esse pequeno time, uma vibração muito grande, pessoal que chegava junto aí, me ajudou então a organizar essa unidade especial. Isso em 76? Isso foi no ano de 1976, o projeto foi apresentado. A criação mesmo do BOP, com outro nome na época, foi no dia 19 de janeiro de 1978. 78. Então, de 8 para cá, esse tempo todo ele veio se estruturando, se organizando, melhorando, aperfeiçoando, dando curso, né? Porque dando curso a gente aprende mais, né? Sim, verdade. Não é verdade? E assim foi feito.